É isso aí, galera. Vamos dar início a mais um vídeo nesta manhã, aqui na escalada da madrugada, para que a palavra do Senhor venha a ser mais uma vez aplicada nos corações das multidões, para que as multidões não venham. Hoje eu vou pregar acerca da língua estranha, né? Acerca da língua estranha dos que se diz povo de Deus, que tem pregado a palavra de Deus torcida, né? Aqui está acerca da língua estranha. Atos capítulo 2, no seu versículo 1, tem o tema ali que diz: isso ali diz, descida do Espírito Santo, né? A igreja que prega no Brasil diz que está esperando, né, o Espírito Santo, é Deus, é Jesus, descer para buscar eles. E aqui diz que já aconteceu a descida, né, do Espírito Santo. Lá no livro de mesmo Atos, aqui no capítulo 1, no versículo 1, diz que os apóstolos viu Jesus subir e viu descer anjos para anunciar a eles, dizendo que aquele Jesus que eles viram subir, eles também viriam descer. Essa descida aconteceu aqui no capítulo 2. Começa dizendo: e compreendo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda aquela casa que estavam assentados. E foram vistos por eles língua repartida como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Estava confuso, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são todos galileus, né? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então, vem até o versículo 8, né? Pregação do Evangelho desta madrugada. Então, veja, a religião
o Pentecostes, a igreja que prega no Brasil, estão falando línguas estranhas, estão rodando, estão pulando, estão profetizando, acreditando que aqui aconteceu e que neles tem de acontecer. Só que aqui a gente já vê, por causa de ponto, por causa da fala, que foi uma única vez. Nem todas as vezes que teve a festa neste lugar aconteceu isso. Isso foi só uma única vez e não ia ficar acontecendo todos os dias até hoje. As línguas estranhas que aqui falaram era língua de países. Não era essas línguas que a Assembleia de Deus fala, que outras religiões falam. A língua estranha aqui era a língua de países, língua de outros países, né? E engraçado, porque esses apóstolos, eles eram galileus, pescadores do lugar dele ali, e quando eles chegaram nessa cidade onde eles estavam, neste culto, né, nesta reunião, nestes ensinos, nestes locais, eles falaram língua daquelas pessoas que moravam naqueles lugares, pessoas que vieram de muitos lugares para aquela festa e tiveram a oportunidade de ver pessoas que não era digna de estudo nenhum, que eram analfabetos, segundo o que a gente pensa o que fala as escrituras, falou língua corretamente daqueles moradores que habitavam ali naqueles lugares, naqueles países, que causou naquelas pessoas um temor por Deus. Como é que pode acontecer isso? Essas pessoas são galileus, são pescadores, são analfabetos, estão aqui falando língua da quais fomos nascidos, né? Que era coisa difícil, que era coisas muito difícil para o homem. Mas para Deus tudo é possível, tudo pode acontecer. Para Deus não há parede, para Deus não há nenhum barranco, nenhum paramento, porque Deus, ele age de forma conforme a sua vontade. Então, o versículo 2 começa dizendo: cumprindo-se o dia de Pentecoste. Então, quer dizer, já existia essa festa de Pentecoste. Naquela festa estava só se cumprindo aquelas profecias, aquelas palavras, aqueles mensagens que eram anunciadas ali. Então, continua dizendo aí, estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? Eles estavam todos ali naquela festa, comendo, bebendo, dançando, outros adorando o Senhor, não é isso? E de repente vem do céu, né, um vento descendo, rebojando, né, aquele povo ali, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, né? E foram vistos por eles língua repartida como que de fogo.
né? Foram vistas que tem ponta, né? E as quais pousaram sobre cada um deles, né? Sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, né? E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse, né? Quer dizer, era uma mostra ali de Deus para que aqueles apóstolos pregassem o Evangelho. Então, Deus não aceitou que aqueles apóstolos falassem nas suas línguas do seu nascimento, porque aquele povo não ia entender. Por isso, as línguas estranhas que está escrito na Bíblia, todas elas são línguas que existem até hoje, porque tem a língua do Paraguai, tem a língua da Argentina, tem a língua da África, tem a língua da Filipina, tem a língua do Japão, tem a língua de todos os países. Cada país tem a sua língua e que para a gente brasileiro alcançar estas línguas, a gente precisa estudar para saber falar estas línguas lá, como eles lá também. É preciso que eles estudem para poder saber falar as nossas línguas aqui. Então isso não é uma coisa que vai acontecer, não é uma coisa que está acontecendo hoje. Não, isso aí é uma coisa que aconteceu. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, falaram na língua daqueles países, e quando terminou a festa, eles voltaram a falar a língua deles, e isso parou lá mesmo. Não tem esta interpretação. O que serve para nós hoje, né? Irmão Leude, o que serve para nós hoje é estudar, é professor, para nos ensinar a avançar pelo conhecimento da Bíblia Sagrada, para a gente não pegar versículos e capítulos que foi daquele tempo, que já se cumpriu naquele tempo, para encaixar nas pessoas hoje, que é isso que as religiões têm feito, né? Veja que aqui diz que em Jerusalém estavam habitando judeus, né, que é da mesma tribo de Jesus. Jesus é judeus que nasceu da tribo de Judá. Então estava habitando aí judeus, varões religiosos, com certeza da mesma tribo, né, de todas as nações, né, que estão debaixo do céu, né? Então, quer dizer, tinha pessoas de toda qualidade lá, né? Cada quem estava no seu lugar, cada quem falava a sua. Mas ouviram dos apóstolos o Espírito Santo interpretar na mente de cada um para que todos entendessem aquela pregação. Então, não é verdade que um pastor, que um bispo, que uma missionária, que uma profetisa se levante falando línguas estranhas no meio de uma multidão e que as pessoas vão embora sem saber o que ela está falando. Que é isso que tem muito acontecido. É roda, roda, é cai no chão, é dança, dança, é fala, fala, mas as pessoas dão o seu dinheiro e vão-se embora sem entender absolutamente nada daquelas palavras que estão sendo faladas ali. Versículo 6 diz que correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, não eram poucas pessoas. Estavam confusos, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, veja, qual é a língua que a Assembleia de Deus fala nos seus cultos? Que outras religiões semelhantes da Assembleia de Deus falam nos seus cultos?
alguma pessoa já ficou nesses templos e essas línguas foram entendidas por eles? Não. Não tem nenhuma pessoa que está nesse templo e seja contemplada com essas línguas, falando a sua língua. Porque no Brasil a língua não é estranha para o Brasil. A língua do Brasil é estranha para a África, é estranha para o Paraguai, é estranha para o Japão, é estranha para a China, é estranha para a Filipina, mas se a gente mora no Brasil, não precisamos de falar língua estranha. E essas línguas estranhas que a Assembleia de Deus e todo o seu grupo que acompanha fala, não é japonesa, não é chinesa, não é americana, não é japonesa, não é africana, é uma coisa dos seus pensamentos, que eles pensam e falam. Aquilo não é nada. Ali é simplesmente igual um peru que vai gulu, gulu, gulu e começa a fazer com que aquelas pessoas acreditem que aquilo é verdade e vá-se embora para suas casas quando já deixou o seu dinheiro, quando já deixou tudo quanto tinha. Às vezes deixa moto, às vezes deixa carro, às vezes deixa casa e às vezes deixa dinheiro muito, se a pessoa for rica. E não entendeu aquela língua estranha e foi-se embora dizendo que Deus falou com ele. Versículo 7. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que quer? Não são galileus todos esses homens que estão falando, né? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, que somos nascidos, né? Eles caras estão assustados, né? Porque esses caras são pescadores, esses caras são analfabetos, esses caras não tem como falar a língua daquele povo. Mas o Espírito Santo, movido por Deus, ajudou eles a falar, para pregar, para dizer. Então, quer dizer, era necessário que essa língua acontecesse lá, para que aqueles povos pudessem entender a mensagem do Evangelho. Pai, é meu cabelo. É, meu pai, tá bom. Ele vai sendo uma bucha. É. Esse cabelinho. Isso, minha filhinha. Então, o versículo 9 diz, o pessoal que estava lá, parto, medos, alemita e os que os habita na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Porfília, Egito, e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Esse pessoal são pessoas que lá está, e tem até judeus, né, da mesma tribo que nasceu Jesus, para entender, para ouvir e para viver aquilo ali, a palavra de Deus, que eles puderam observar, eles puderam olhar e ver alguém falando ali a sua língua, né? Pessoas que não eram capazes de falar a língua deles por causa que não estudaram, por causa
que eram pescadores, conhecidos ali como analfabeto mesmo. Mas Deus estava com eles, eles conseguiram falar. Isso não se repete hoje, porque tudo isso era cumprir lei. Isso aí estava cumprindo-se o dia de Pentecostes, né? Então, quando cumpriu, parou. E já foi cumprido isso aí, por isso todos vocês que estão escutando esse vídeo, deixam de ser enganados, compartilhem o vídeo, dá like, faz o que as pessoas alcançarem em nome de Jesus.